Bom, gente, aqui é o Drago, bem-vindos a mais um vídeo dessa nossa querida vizinhança. Se são novos no canal, sejam muito bem-vindos. Não esqueçam de dar o like, isso ajuda bastante. E vamos lá pro tópico do vídeo, que eu sei que é isso que vocês estão querendo. E essa luta aqui, né, essa comparação aqui, seria do Homem-Aranha versus o Homem de Ferro na Guerra Civil. E lembrando isso aqui que não é tipo, essa é a minha opinião, ou simplesmente é quem eu acredito que venceria ou perderia. Isso aí eu tô tentando mostrar do porquê esse personagem venceu a luta no quadrinho. Então essa luta já tem no quadrinho, mas entender porque o estado que o personagem ali tava para ele poder ter vencido ou ter perdido aquele combate, tá entendendo? É só isso. Então não é realmente eu tô analisando para ver como seria o resultado, não. Eu tô analisando que a luta já aconteceu. Durante a Guerra Civil, né, nos quadrinhos, teve um momento que o Homem-Aranha decidiu deixar o lado do Homem de Ferro por ver o que ele estava fazendo não era uma coisa muito legal, era uma coisa bem errada pro ponto de vista do Homem-Aranha. E na saga principal, que seria na edição 5, ele começa, na verdade essa luta começa em Amazing Spider-Man 535, que nela o Homem-Aranha, ele tá usando o Iron Spider, que aquele traje que o Homem de Ferro deu pra ele. O Homem-Aranha, o Peter, já tinha entrado ali sorrateiramente, acordado a Mary Jane e a Tia May, mandá-los ela sair da torre dos Vingadores em segurança, onde eles estavam morando aí já faz um tempo. E assim que ele manda ela sair, ele já bota o traje e ele encontra o Homem de Ferro, né? Com o Tony tentando atacar lasers do Peter, e o Peter desviando de todos os lasers que o Tony joga, e o Peter tentando pular pela janela. Só que a janela da Torre dos Vingadores, ela é revestida, né? Faz sentido também. E aí o Peter meio que acaba batendo de cara nela e ela não rola nada. Nesse momento o Tony então tinha mandado entrar a SHIELD, né? Os soldados ali, eles atiraram e o Peter caiu do prédio, né? O vidro quebrou com isso e acabou caindo lá. E aqui vai para o Amazing Spider-Man número 536, que continua exatamente essa luta, com o Peter tendo caído da Torre dos Vingadores e ainda se levantando, o Homem de Ferro aparece em sua frente. Em uma reação rápida, o Peter dá um soco no Tony e lança uma certa distância. Então o Peter salta para cima dele e faz o Tony ativar a desativação de emergência sem a Omega Ellipson 9, que trava a armadura do Peter, a Iron Spider. Com o Peter no chão, o Tony começa a se gabar que é um tecnocrata, né? Que tipo de tecnocrata ele seria? Que tecnocrata seria tipo, um gênio tecnológico, inventivo ali que ele seria, ter feito uma armadura assim pro Peter e não tivesse feito provocações contra eles, esse tipo de coisa. Com ele tendo abaixado a guarda e se aproximado do Peter, o Peter faz a senha surpresa, que ele desativa a senha do Homem de Ferro e destrava a Iron Spider, fazendo na realidade dando um golpe no Homem de Ferro, falando que tipo de tecnocrata ele seria se não descobrisse que o Tony tinha precauções contra ele. A partir desse ponto, gente, o Peter, depois desse golpe, ele pica a mula e aí a batalha fica nesse impasse. Fica empatado o resultado dessa luta. Então, basicamente nessa luta, além dela terminar em empate, né, o Peter nessa luta, ele se saiu, eu diria, melhor até, porque ele conseguiu sair de um exército ali, bem armado, mas só que terminou um empate. Se você analisar, o Peter, ele surpreendeu o Tony mais vezes do que o contrário. Na verdade, o Tony não surpreendeu o Peter nenhuma vez nessa luta, né? Só o vidro ali da Torre dos Vingadores. Mas esse não é o fim da luta. Tem uma continuação durante a Guerra Civil e pós-Guerra Civil que eu também vou analisar nesse vídeo. Por quê? Porque é como se fosse dias depois de um encontro do outro. Então faz sentido a gente analisar porque não teve um buff, uma discrepância ainda. É tudo na mesma época. Então você pode dizer que foi tudo na mesma semana até. Mas por que o Peter teve eu diria que o Peter teve uma superioridade nessa luta? Porque além do Homem de Ferro já ter vindo com a ajuda, o Peter, na verdade, no psicológico dele, a prioridade dele era tirar a Mary Jane e a Tia May dali. Coisa que ele já tinha conseguido fazer. Fora que o Peter sempre se adaptou melhor aos combates do que o Homem de Ferro. O Homem de Ferro normalmente é aquele personagem que, se tiver uma pedrinha no lugar que não deveria estar, ele já está em desvantagem. Não significa que o Homem-Aranha venceria o Homem de Ferro facilmente. Não, também não é assim. Mas, se a gente for analisar, em nenhum momento o Tony conseguiu surpreender o Peter nessa luta, enquanto o Peter, além de ele estar com a Iron Spider, o que deixa ele naturalmente mais poderoso, fez ele surpreender o Tony. Mas tem uma coisa, o Tony também estava se contendo se a gente parar pra pensar. Dragon, como assim? O Tony sabia que se ele perdesse o Homem-Aranha, ele perdia muita moral no exército. O Homem-Aranha era seu braço direito e basicamente
Na bússola moral ali dos heróis, o Homem-Aranha é um dos mais alta categoria, tipo, rivalizando com os Vingadores mesmo nisso, tanto quanto com o Capitão América. Então, se o Capitão e o Homem-Aranha estiverem contra ele, o Capitão já é oposição automaticamente. Aí depois vem o Homem-Aranha mutar no lado do Tony e muda de lado, o Tony perderia muito, podemos dizer, moral. Ou seja, muita gente do exército dele poderia demandar para outro lado. Tanto que uma das coisas que ele faz em seguida é pegar um bando de psicopatas, de vilões e botar no exército dele. Então, na realidade, nós temos um Peter que a luta toda surpreendeu o Tony, mas que, assim como o Tony, o Peter também não estava querendo derrotar o Homem de Ferro. Como eu falei, a prioridade dele era tirar a Tia May e a Mary Jane dali, coisa que ele já tinha conseguido fazer. Então, por isso que a luta tá em pé de igualdade. A luta ia se decidir depois, essa só foi a pré-estreia, basicamente, do confronto. Ainda ia ter... essa aí só foi o início dela, mas não realmente foi a conclusão. Então vamos para o round 2. No round 2 dessa luta, na realidade, ela ocorre no Homem de Ferro número 14 da Guerra Civil, né? E ela foi, na realidade, um grupo contra o Homem de Ferro, né? Ela ocorre num estádio à noite, numa conversa entre o Capitão América e o Homem de Ferro. Outros heróis, como o Homem-Aranha envolvido ali, acabam, sem o Capitão saber, interrompendo essa conversa, né, e começam a lutar contra o Homem de Ferro. Com muita facilidade até, o Homem de Ferro até que ele consegue vencer esses heróis. E tendo só meio que uma dificuldade um pouquinho a mais com o Homem-Aranha. Com cada golpe que o Peter fica falando, faz Strike 1, Strike 2, Strike 3. No Strike 1 foi o Peter tentando atacar ele por trás, e o Homem de Ferro reage muito rápido. E aí com o Peter em seguida tenta jogar teia nele, o Homem de Ferro faz Strike 2. Então o Peter ele tem o sentido de aranha dele ativado e ele olha ao redor dele. E aí olha até virando para trás. E aí aparece o Homem de Ferro dando soco na cara dele falando Strike 3. E aí o Homem de Ferro começa a falar que como ele ficou impressionado com o Peter desarmou a Iron Spider no último confronto, mas mesmo assim os dados analisados pelo Tony durante o período que o Peter usava Iron Spider fez o Tony analisar a neurofisiologia do Peter, incluindo o sentido de aranha. E ele fala que com isso ele conseguiu replicar o sentido de aranha do Peter para ele na armadura, e o Peter, ele conseguindo anular completamente o sentido de aranha de certa forma do Peter, conseguindo até mandar impulsos falsos para o Homem-Aranha. Então o sentido de aranha dispararia quando não tem nada e não ativaria quando deveria ativar, seria algo assim. E em seguida ele lança dois lasers com um de cada mão ele pro Peter e ele nocauteia e deixa o Peter ali nocauteado mesmo. Com isso, na realidade, mostra que o Tony, um dos motivos dele ganhou esse combate foi porque ele ficou bem mais tempo estudando e se preparando para um confronto com o Peter, já que além dos recursos que ele tinha, e mesmo com muitos estresses que o Tony estava passando naquela época, ele estava ainda com mais raiva porque poucas edições atrás o Happy, o amigo dele, tinha sofrido um atentado. Fora que mesmo antes da Guerra Civil ele já estava espiando o Peter, colhendo informações. Nesse ponto foi muita ingenuidade do Peter, achando que provavelmente a única medida que o Tony, que o Peter só criou realmente para poder uma única medida contra o Tony, que foi que ele usou na última luta, e que ele achou que o Tony ia estar limpo, coisa que ele não luta. Motivos que eu acho porque o Tony se saiu melhor nesse combate foi mais tempo de preparo da parte do Tony e o Homem-Aranha sem preparo, a ingenuidade do Peter e a raiva que o Tony estava sentindo. Então ele não estava tanto se contendo como normalmente poderia estar. E então nesse combate o Tony saiu vitorioso. Até aí, gente, na luta, acho que da história como Homem-Aranha e Homem de Ferro se enfrentaram, tá 1-1. Ah, Drago, mas você disse que no combate anterior o Homem-Aranha não ganhou? Eu não tô falando desse combate. Nos anos 80 teve um combate do Homem-Aranha contra o Homem de Ferro 2020, que é uma versão mais velha e mais mortal do Homem de Ferro, com a qual o Homem-Aranha acabou ganhando. Então tá 1-1. Então vamos para o próximo round da luta deles. Então no terceiro round ela ocorre na revista do Homem-Aranha 544, com o Peter já irritado por a causa da situação da Tia May, que ela estava levando um tiro por Peter ter revelado sua identidade durante a Guerra Civil. Ele entra na Torre Stark rapidamente, e o Tony rapidamente nota sua presença e voa por trás dele e tira ambos a torre. E Peter atira com sua teia nas botas do Homem de Ferro, fazendo o Tony ter que usar os propulsores das luvas para poder planar. E fazendo assim,
a armadura eles conseguiram pousar meio que forçadamente ali. O Tony começa a se gabar enquanto o Peter mostra o preparo, fazendo o Tony perceber que na realidade o Tony não podia usar as luvas sobrecarregadas, porque elas estavam sobrecarregadas por causa do que o Tony teve que usar elas ali no lugar das botas, mostrando o preparo do Aranha nessa luta. E assim fazendo o Tony hesitar em usá-las, e nesse meio tempo o Peter socar o Homem de Ferro. Tony usa o laser então do seu peito, né, em uma potência bem alta, mas o Peter consegue jogar teia nele e acaba prendendo o Tony completamente. O Tony fica completamente imobilizado, tentando ganhar tempo para o tempo, e o Peter se aproxima e tira seu capacete e fala cara a cara e fala da situação da tia. Com isso, além do o Tony falando que ele vai demorar 2 minutos ali para ele conseguir reconectar a armadura, né, para ela voltar, o Peter na realidade ele fica conversando, o Tony acaba conseguindo controlar a armadura e voa ali, mas demorou 2 minutos. Então na realidade o Tony ficou imobilizado, indefeso, por Peter por 2 minutos. Se o Peter quisesse, o Tony sairia no caixão. Os motivos do Peter na realidade ter vencido essa luta foi porque ele mostrou o preparo dele, a raiva do Peter, e porque ele enfrenta melhor a situação do que o Tony. Então, gente, esse vídeo é uma análise assim, analisando esses 3 confrontos que é assim, bem próximos um do outro. E acho que o vídeo vai ficando por aqui. Então a gente se vê no próximo vídeo e a gente se vê nessa mesma vizinhança. E lembre-se... Lançadores de teias, que sejam bem grudentas!